Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula da Matemática da Aprovação. Nesta videoaula, nós vamos falar de mais uma das habilidades instituída pela nova BNCC. Nós vamos falar sobre o princípio multiplicativo da contagem. Vamos resolver alguns problemas envolvendo este princípio multiplicativo. Vamos aprender então? Bem, como primeiro exemplo, vamos pegar esse exercício aqui. Bárbara e Giovana foram à lanchonete para cada uma delas tomar um suco e comer um lanche natural. Pediram o cardápio e verificaram que podiam escolher entre 3 tipos de suco: laranja, melancia e uva, e 2 tipos de lanche natural, simples ou completo. De quantas maneiras diferentes cada uma delas pode escolher um suco e um lanche? Para facilitar o entendimento da resolução desta questão, vamos tomar como base este diagrama, onde ele nos fornece as opções de suco, de laranja, de melancia e de uva, e as opções de lanche natural, o simples ou completo. Tá certo? Então, elas podem escolher um suco de laranja com um lanche natural simples. Esta é uma das possibilidades. Suco de laranja e um sanduíche simples. Ou pode escolher o suco de laranja e um lanche natural completo. Essa, então, é a nossa segunda possibilidade de escolha. Ela pode escolher um suco de melancia e um lanche natural simples, formando assim nossa terceira possibilidade. Ou pode escolher um suco de melancia e um lanche natural completo, formando assim a nossa quarta possibilidade. Ou um suco de uva e um lanche simples, formando então a quinta possibilidade. Ou um suco de uva e um lanche completo, formando assim a sexta e última possibilidade. Então, ela tem 6 condições, 6 maneiras diferentes de escolher o seu lanche. Tá certo? Mas assim como podemos utilizar o diagrama, podemos também utilizar o princípio fundamental da contagem. O que consiste esse princípio? Primeiro, determinar o número de opções de suco que nós temos. Nesse caso, nós temos 3 opções: laranja, melancia ou uva. E depois verificar o número de opções do tipo de lanche natural. Quantas opções nós temos? Temos 2, a simples ou a completa. Então, temos 2 opções. Então, pelo princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar o número de opções de suco pelo número de opções de lanche natural. 3 vezes 2 é igual a 6. Tá certo? Então, vamos ver mais um exemplo. Um restaurante oferece em seu cardápio 4 tipos diferentes de carnes: a de boi, a de porco, a de frango e a de peixe, que podem ser servidos com 3 tipos de acompanhamentos: arroz branco, massa e salada. De quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato formado por uma carne e um acompanhamento? Bem, então devemos primeiro ver quantas são as opções de carnes que estão sendo oferecidas e também o número de opções de acompanhamento. Quantas opções de carne nós temos? Temos 4: boi, porco, frango e peixe. E quantos acompanhamentos? Nós temos o arroz branco, a massa e a salada. Então, 3 tipos de acompanhamento. Então, pelo princípio multiplicativo, vamos multiplicar 4 vezes 3. Então, existem 12 maneiras diferentes de escolher esse prato. Tá certo? Vamos à terceira questão. Em uma sala de aula do 8º ano, com 25 alunos, 2 alunos serão escolhidos para assumir os cargos de representantes de sala e suplente. De quantas maneiras distintas essa dupla pode ser formada?
Então, nós temos uma sala com 25 alunos, em que serão escolhidos 2 representantes, um representante de sala e o seu suplente, tá certo? Então, nós temos aqui o número de opções de representante de classe e o número de opções para o suplente, tá certo? Então, de quantas maneiras distintas essa dupla pode ser formada? Então, quantos alunos podem concorrer à primeira opção? 25 alunos, tá certo? Mas, quantos alunos poderão concorrer à opção de suplente? Já que temos 25 alunos concorrendo a representante, um desses alunos será o escolhido para representante de classe, tá certo? Então, na segunda opção, nós só teremos apenas 24 alunos, porque um deles já será o representante de classe, tá certo? Você não pode ter a mesma pessoa ocupando 2 posições. Então, para a primeira posição, nós temos 25 possibilidades. Já para a segunda, nós só teremos apenas 24, porque uma já ficou aqui, tá certo? Então, pelo princípio multiplicativo, basta multiplicar 25 por 24, que dá um total de 600 alunos, ou 600 maneiras, distintas de formar esta dupla. Tá certo? Então, vamos a mais uma questão. Quantos anagramas tem a palavra garfo? Anagrama, o que significa isso, professor? Anagrama nada mais é do que as permutações das letras de uma palavra, formando novas palavras, com ou sem sentido. Então, eu vou pegar as letras da palavra garfo e eu vou mudar aleatoriamente de posição, formando assim novas palavras. Tá certo? Então, a palavra garfo tem quantas letras? 4 letras. Tá? Então, por exemplo, para a primeira posição, eu posso colocar quantas letras aqui? Eu posso colocar a letra G, eu posso colocar a letra A, eu posso colocar a letra F, ou posso colocar a letra O. Então, aqui eu tenho 4 letras diferentes. Vamos supor que eu coloque aqui a letra G. Quantas opções agora eu tenho para essa segunda posição? Já coloquei a letra G aqui. Para essa posição, só falta a letra A F e a O. Então, eu tenho aqui 3 posições, 3 letras disponíveis para essa posição. Se eu já utilizei a letra G e a letra F, quantas eu tenho para a terceira posição? Só tenho a letra A e a letra O, que são 2 possibilidades. E já que eu já utilizei as letras aqui, para a última posição, eu só vou ficar com uma possibilidade. Então, pelo princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, quantos anagramas eu posso formar com a palavra garfo? 24 anagramas. Tá certo? Bem, quinta questão. Miriam possui 4 blusas diferentes e 3 calças diferentes. De quantas maneiras ela poderá se vestir escolhendo uma blusa e uma calça? Então, nós temos 2 condições para escolher a blusa e escolher a calça, certo? Então, quantas possibilidades ela pode ser para a blusa? São 4 blusas diferentes. Então, para a primeira posição, ela dispõe de 4 tipos diferentes. E para a calça, ela tem quantas condições? Quantas possibilidades? Já que ela tem 3 calças diferentes, ela tem 3 possibilidades de escolha. Então, pelo princípio multiplicativo, vamos multiplicar 4 vezes 3. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, existem 12 maneiras diferentes de Miriam se vestir. Tá certo? Então, vamos em frente. Na sexta questão, ele fala o seguinte: quantos números de 2 algarismos
podem ser formados utilizando elementos do conjunto 2, 4 e 7. O objetivo agora é formar números de 2 algarismos, tá? Então, já que nós temos 2 algarismos, ele diz assim, quantos números de 2 algarismos pode ser formado utilizando qualquer um desses elementos. Então, para a primeira posição, podemos utilizar qualquer um desses 3? Sim. Então, temos 3 possibilidades. E para essa posição, também podemos utilizar qualquer um desses 3? Também sim. Então, aqui também nós temos 3 possibilidades. Então, multiplicando 3 vezes 3, nós podemos formar 9 números com esses 3 algarismos de 2 algarismos. Tá certo? Número 7. Quantos números de 2 algarismos diferentes, distintos, podem ser formados utilizando os elementos do conjunto 2, 4 e 7? Repare a diferença que existe entre a sétima questão e a sexta. Na sétima, ele quer saber quantos números de 2 algarismos diferentes. Os algarismos não poderão ser repetidos. Então, já que temos um número de 2 algarismos, temos a dezena e a unidade. Então, para a primeira posição, nós podemos utilizar quantos números? 1, 2 e 3 números. Então, para a primeira posição, podemos utilizar 3 algarismos. Mas já que os algarismos têm que ser diferentes, vamos supor que eu tenha utilizado o número 2 na posição da dezena. Tá? Então, sobrarão quantos números para utilizar na unidade? Apenas 2. Então, para a segunda posição, eu tenho apenas 2 opções. Então, utilizando o princípio multiplicativo, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, nós podemos formar 6 números de 2 algarismos diferentes. Tá certo? Oitava. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados utilizando elementos do conjunto 2, 4 e 7? Repare que agora os números são de 3 algarismos. Ele não comentou se os algarismos têm que ser diferentes. Então, já que ele quer que sejam números de 3 algarismos, podemos pegar a centena, a dezena e a unidade. Então, quantos números eu posso colocar nessa posição? Já que eu disponho de 3 algarismos, então aqui vale 3. Para dezena, eu posso utilizar quantos algarismos? Também 3 algarismos. E para a unidade, também eu posso utilizar 3 algarismos. Multiplicando 3 vezes 3 vezes 3, nós encontraremos 27 números com 3 algarismos. Tá certo? Então, vamos seguindo. A nona questão, ele já pede quantos números de 3 algarismos diferentes podem ser formados utilizando elementos do conjunto 2, 4 e 7. Então, nós temos um número formado por 3 algarismos, então a centena, dezena e a unidade. Só que esses 3 algarismos deverão ser diferentes. Tá? Então, quantas opções eu tenho para a posição da centena? Eu tenho 3 condições, ou 2, ou 4, ou 7. Então, aqui nós temos 3 possibilidades. E para a dezena? Já que os algarismos são diferentes, eu não posso repetir. Então, se eu utilizei aqui nessa posição o número 2, aqui eu só posso utilizar o 4 ou o 7. Então, só nos restam 2 possibilidades. Tá certo? E para a última posição, já que eu utilizei, vamos supor, o 2 na primeira e o 4 na segunda, só vai me sobrar para a unidade apenas um número. Então, utilizando o princípio multiplicativo, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Então, nós poderíamos formar 6 números com 3 algarismos diferentes. Tá certo? Questão 10. Um estádio possui 5 portões.
de quantas maneiras diferentes um torcedor pode entrar e sair desse estádio. Então, observe, nesse estádio existem 5 portões. Então, ele vai entrar e sair. Então, ele tem quantas opções para entrar? Ele tem 5 opções, tá certo? Estando dentro do estádio, quando ele quiser sair, ele também terá quantas opções para sair? 5 opções. Então, quantas maneiras diferentes ele poderá entrar e sair desse estádio? Um total de 25 maneiras. Tá ok? Simples, né? Então, vamos em frente. 11ª. Roberto desenhou uma bandeira retangular de 3 listras e deseja pintá-la, de modo que 2 listras consecutivas não sejam pintadas da mesma cor. Se ela possui 4 lápis de cores diferentes, de quantas maneiras ela poderá pintar a sua bandeira? Então, observe. Roberto, ele tem uma bandeira retangular de 3 listras. 1, 2, 3 listras. Deseja pintar que 2 listras consecutivas não sejam pintadas da mesma cor. Então, vamos supor que ele tem 4 cores diferentes. Vamos supor que seja azul, vermelha, preta e verde. Então, se ele pintar a primeira de preta, a segunda ele não poderá pintar de preta, tá? Então, quantas opções ele tem para a faixa número 1? Para a listra número 1? Ele tem 4 opções. Então, a primeira, ele tem 4 possibilidades, porque ele tem 4 cores diferentes. Tá certo? Já a segunda posição, vamos supor que ele tenha utilizado a cor preta no número 1. Será que ele pode utilizar a cor preta no número 2? Não, porque a cor imediatamente ao lado não poderá ser igual à primeira. Então, já que utilizei uma cor na primeira, na segunda eu só tenho apenas 3 cores. Tá certo? Então, vamos supor que ele pintou a primeira de preta e a segunda de azul. A terceira, ele só não poderá utilizar o azul, né? Porque está imediatamente ao lado dela. Então, para a terceira e última cor, eu posso repetir a primeira? Posso. E posso utilizar as 2 que não foram usadas ainda. Então, eu também tenho 3 cores a ser utilizada na terceira listra. Então, utilizando o princípio multiplicativo, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3, 36 maneiras diferentes de Roberto pintar a sua bandeira. Tá certo? Então, vamos em frente. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Bem, aqui tem um detalhe que nós devemos ficar muito alerta quando aparecer. Tá certo? O número é de 3 algarismos: centena, dezena e unidade. Só que o 0 ele não poderá ocupar a posição da centena, porque a gente não escreve o número 12 como sendo 0 e 12. Não escrevemos o número 20 como sendo 0 e 20, porque 0 à esquerda não vale nada. Não é isso? Então, o 0 não poderá ocupar a posição da centena. Então, para essa primeira posição, nós podemos ocupar com o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, temos quantos números para preencher a primeira posição? Temos 6 números. Tá certo? Já que os números de 3 algarismos podem ser aleatórios, então, para a segunda posição, eu já posso utilizar o 0? Posso. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, posso utilizar todos esses 7. Tá certo? E para a última posição, também eu posso utilizar os 7 algarismos. Ele não falou que os algarismos deverão ser distintos. Então, por isso, só existe uma restrição, que é o 0
na posição das centenas. Então, 6 vezes 7 vezes 7, 294 números que nós poderemos formar com esses algarismos. Tá certo? Logo abaixo, na 13ª, nós temos assim: quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Então, quantos números ímpares de 3 algarismos? Já que é um número de 3 algarismos, temos 3 posições: a centena, a dezena e a unidade. Tá ok até aí? Bem, quais são os algarismos que temos à disposição? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esses números devem ser ímpares. Se é um número ímpar, o número da unidade deve ser um número ímpar. Quantos números ímpares temos à disposição? O número 1, o número 3 e o número 5. Então, temos 3 números à disposição. Tá certo? Vamos supor que eu utilize o número 1 nessa posição. Tá certo? Como são 3 algarismos distintos, eu não poderei usar o número 1 novamente. Então, já vou tirar o número 1 daqui. Tá certo? Para a posição da centena, eu não posso utilizar o 0. Certo? Pelo mesmo caso do exercício anterior. Então, eu não posso utilizar o número 0. Vamos supor que nessa posição eu utilize o número 6, por exemplo. Tá? Então, eu tinha quantas opções para a centena? Eu tinha o número 2, número 3, número 4, número 5 e o número 6. Então, eu tinha 5 possibilidades. Então, por isso que eu coloquei o número 5 aqui. Tá certo? E para a dezena, já que vamos supor que eu tenha utilizado o número 6, eu já não posso utilizar mais o número 6. Então, sobraram quantos números? 1, 2, 3, 4, 5. Então, para a dezena, eu tenho 5 possibilidades. Multiplicando 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75. Assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!